Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos, gente bonita, a esse canal. Seja muito bem-vindo, vai correndo, vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo, porque hoje a gente vai estar fazendo esse vestido maravilhoso que tá bombando agora pro verão aí no Brasil, não é isso? E esse vestido você vai se surpreender, porque é muito fácil. É claro, tem os babadinhos, tem o lastex, tem os babados, mas ainda assim é super fácil. Não tem zíper, você pode fazer ele toda na máquina reta, não usar overlock, usar a sua zigue-zague. Eu vou estar usando overlock, mas você pode fazer a zigue-zague normal ou aquele pontinho caseado para fazer os acabamentos, no caso do babadinho. E o mais interessante é que você consegue fazer essa peça sem molde, é isso aí. Mas se você gosta de modelagem, se você quer aprender a modelar, cortar e costurar, a gente já tem no canal a playlist com a maratona de iniciante, então corre lá para você aprender modelagem, super fácil e o conteúdo é todo gratuito. Você curte reforma de roupa? Então fica ligadinha porque o canal já começou com alguns vídeos de reforma de roupa e a gente já tem vários espalhados pelo canal. Então corre, faz uma busca e encontra se você é fã de reforma de roupas. Os tecidos que você pode utilizar para fazer esse vestido, bom, uma viscose em primeiro lugar, pode ser um tecido super leve e solto, um viscolinho, um tricoline você pode usar, um próprio crepe você pode estar utilizando, então os tecidos mais fluidos que você tiver e encontrar, você pode comprar para você fazer esse vestido. Para você conseguir fazer esse vestidinho, você vai pegar pelo menos uma blusinha sua que você tenha. Essa blusinha você vai pegar aqui o valor da sua cava, divide ele ao meio, pelo menos, para você ter uma noção, pelo menos de onde que você vai partir dessa parte aqui de cima do seu lastex. Dividiu aqui ao meio, pelo menos, essa cava, você vai agora marcar até o valor que você quer, que é o valor da sua cintura. Se for uma blusa de 60 centímetros, você pega ela aqui, dobra daqui da pontinha do final da blusa até o final da sua cava, dobrou, marca aqui, ó, que foi aqui, viu? E você desce uns 2 dedinhos mais ou menos. Aqui vai estar gerando o valor mais ou menos do que você precisa cortar para estar a tua cintura e tudo. Eu estou com tecido, eu vou fazer o meu esse verdinho bem clarinho e eu vou usar uma tricoline. Então eu tenho um tecido de 1,40 de largura, eu já dobrei ele aqui uma vez. E é impressionante porque é muito fácil esse vestido. Então eu preciso deixar aqui o valor que nós medimos lá da blusa, mais os valores das margens de costura, dos acabamentos. Então você vem, marca e corta. Então essa é a parte do corpinho. Vou cortar aqui, eu vou pegar o valor da cintura para baixo, o comprimento que tem e divido em 3 partes. Essas 3 partes já tem que estar com a margem também aqui de costura. E aí eu venho aqui cortando, eu corto a primeira saia. Então, a primeira saia para mim, eu tô colocando somente com 1,40. 1,40 já é suficiente para mim. Ele não tem tanto franzido. Então depois eu vou cortar o meu segundo babado, também vai ser na mesma altura, não é isso? Olha aqui. Aqui tá o meu primeiro babado e aqui tá o meu segundo babado. Só que esse daqui, aqui tem 1,40 de largura e aqui não dá para ter 1,40. Aqui eu tenho que ter 2,10 no segundo babado. Então, para nós fazermos esse vestido, o que eu preciso? Eu preciso da parte do corpinho e eu vou colocar que é a parte do lastex, mais 30 centímetros já é suficiente para eu franzir e usar essa parte do lastex, parte do corpinho. Preciso colocar as minhas alcinhas, então eu tenho que cortar 4 alcinhas com 6 centímetros pelo menos de largura em cada uma delas. Vou dobrar aqui em cada uma, passar uma costura, fechar, que é para depois a gente aplicar. A primeira saia eu preciso que tenha pelo menos 1,40 m de largura por 35 que eu coloquei mais ou menos de altura, se for uma saia para um tamanho M.
Então 1,40 de largura a primeira saia. O segundo babado, ele tem 2,10 metros de largura, então claro, ele tem uma emenda. E o terceiro babado, ele tem 2,80 de largura, então ele tem duas faixas de 1,40. E eu preciso daqueles babadinhos que eu vou ter que cortar, não é? Pra gente conseguir fazer esse efeito que tem aí, do babadinho que fica todo entre o tecido aí meio franzidinho. Isso aqui são todas as faixinhas das alças que você vai costurar. Só que uma parte você já deixa ela costurada com o acabamento pronto, que é para você depois desvirar, porque essa parte aqui é que a gente vai juntar no vestido e pelo menos essa parte já fica feita o acabamento, tá? Então você costura todas elas dessa forma aqui. E para você desvirar, lembra? Eu peguei aqui um passador de elástico, vou abrir, colocar ele aqui, aperto, jogo a bolinha para baixo, prendo bem ele. Agora eu pego aqui, ó, e venho jogando o tecido para cima. O início é sempre mais chatinho, mas depois, olha aqui, ele vem rapidinho, super fácil. E aí você consegue vir desvirando a sua alcinha, ó. Fácil. Solta agora, você tem que jogar o pininho de novo para baixo, que é para abrir, cair, ó. E pronto, e aqui com alfinetezinho, depende do tecido, né, gente? A tricoline eu posso fazer isso numa boa com alfinete que não vai desfiar. Se for um tecido que desfie, esquece, não usa alfinete. Você usa qualquer outra coisa, até uma pinçazinha. Pronto, e agora é só a gente passar um ferrinho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é franzir essa saia daqui. Eu vou franzir bem, porque ela precisa chegar, na verdade, no tamanho que eu vou estar deixando a largura da minha blusa. Então, eu deixei a largura da minha blusa com 30 centímetros a mais que o valor da circunferência do meu busto, lembram? Então, essa saia, ela tem que ter pelo menos esse valor também, senão não dá para encaixar. E aí, eu vou estar franzindo sem a sapatilha de franzir, eu vou colocar a tensão no máximo e a largura do meu ponto no máximo. Costura reta normal e eu começo a franzir. Faço um retrocesso, pronto, já é suficiente. Então vocês viram, não é franzir muito, porque o de cima a gente não franze muito, é só um pouquinho mesmo. Vou pegar o segundo babado para franzir e o terceiro você vai fazer da mesma forma. Agora, a parte do corpinho, a gente primeiro vai virar uma vez, virar a segunda e passar uma bainha, um acabamento aqui, que é justamente em cima. Aqui vai ficar dessa forma. Agora sim, você vai vir para passar o lastex todinho aqui. Se você não tem muita experiência, você vai marcando de 1 em 1 centímetro para você passar o seu lastex, ou até um pouquinho menos. Mas o importante é fazer linhas, pode fazer as linhas com a régua, marcar e depois você vem passando o seu lastex, tá bom? Já tenho aqui as minhas saias todas colocadas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Eu dei uma alinhavada para segurar, só para fechar a saia, e eu alinhavar para ver se estava tudo certinho. Mas depois eu vou tirar, porque na hora que eu for prender o babado, eu vou deixar as saias todas abertas para colocar aquele babadinho pequenininho. Mas agora eu deixei ela toda alinhavada. Então eu venho juntando um com o outro. Você faz a mesma coisa na última saia. Você vai vir alfinetando as saias todinhas. Viram que da forma que a gente vai franzindo, não franzindo muito com a quantidade que a gente coloca, a gente consegue chegar certinho no valor do segundo babado, do terceiro. E você vai costurar agora cada babado, você já alinhavou, né? Já passou aqui um alfinete, você vai costurar cada babado um no outro. As tiras todinha, as saias vão estar abertas, né? Todas por trás, que é depois a gente encaixar aquele babado pequenininho. Então agora eu vou começar a passar o meu lastex aqui. Eu vou passar esse bem juntinho a essa costura que eu já tenho. E eu vou sempre colocar o meu ponto, a tensão da minha máquina tá entre 3 e 2.
O ponto tá entre 3 e 2, a largura, e eu estou com um ponto de costura reta também. Começo aqui, faço meu retrocesso e venho. Eu preciso observar se o meu lastex aqui tá preso. Se eu fizer isso e eu já sentir que ele tá todo ficando solto, nem continua, porque você já sabe que não vai dar certo. Então ele tem que estar todo presinho aqui, que é para justamente você conseguir ter o resultado que você precisa. Você tem que fazer isso e ele continuar presinho, tá bom? No final eu dou um retrocesso também, puxo bem, que é para ele ficar com as linhas aqui certinho. E vamos fazendo assim por diante. Eu coloco aqui, ó, eu deixo meio centímetrozinho de onde eu passei o meu lastex pra barra da sapatilha. Então eu deixo meio centímetro e começo. Colocar o lastex, você pode colocar ele todinho à mão aqui, ó, eu venho enrolando ele aqui, eu não tô puxando o meu lastex, ele tá todo soltinho, normal, e eu é que estou aqui. Como você pode enrolar ele também na máquina, normal, igual a gente enche a nossa bobina com a linha. Então você pode fazer isso. Você vem aqui, ó, sem puxar. Eu pego aqui coloquei e puxei. O melhor é você ter essa caixa de bobina, uma para linha e a outra para o lastex, porque aí não tem problema. Então eu ajusto sempre o meu lastex, quando eu tenho que ajustar é nesse parafusozinho. Eu não mexo em nada na minha máquina, é só aqui que eu mexo para fazer o meu ajuste. Eu deixo sempre mais apertadinho ali o meu lastex e aí dá certo. Se você não tem essa caixa que você pode ficar trocando, tem um parafusozinho geralmente aqui quando você tira aquela tampa, para as pessoas que não têm essa caixa solta, e tem um parafuso, você ajusta ele por ali, a sua caixa, tá bom? E aí, como a minha linha, o meu lastex acabou exatamente aqui, ó, no meio da peça, você vai voltar pelo menos uns 2 dedinhos a mais e você vai fazer o retrocesso tudo em cima dessa parte, que é para não correr o risco depois desse lastex vir soltando. Ó, então você vem, costura exatamente um pouquinho mais atrás, faz bem o retrocesso e vem em cima dela. E aí dá continuidade. Estão vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu passei e costurei praticamente por cima um com o outro, então eles ficam bem presinhos, tá? Agora que terminamos o nosso lastex, você precisa juntar um com o outro aqui e você vai costurar. Você não pode vir aqui, costurar aqui e cortar por aqui, porque é claro que o lastex vai soltar. Então você precisa já deixar sua margem que você vai deixar de costura, juntar bem os pontinhos da parte de cima, porque a de baixo a gente vai juntar com a saia. E você tem que vir costurando exatamente nessa parte onde nós fizemos aqui o retrocesso, tá vendo? Porque aí daqui a gente pode passar um overlock, porque aí a gente não vai cortar esses fios daqui. Se você vier dessa linha pra cá, depois o teu lastex pode soltar todinho. Então é mais arriscado. O melhor é sempre você deixar uma margem, tá bom? Faz mais de 2 costuras, faz uma costura de reforço, que é para ele depois não estourar, tá? E agora sim, a gente passa, estão vendo? A gente vai passar o overlock exatamente aqui nesse pedacinho, que é para ele terminar de acertar e a gente tem o nosso lastex todo colocado. Agora sim você pode colocar suas alcinhas. Eu cortei a minha tirinha com 4,5 centímetros. Você pode deixar mais larga. Eu não deixei mais larga porque eu não tinha mais tecido. Então eu vou franzir bem pouquinho aqui, que é pra gente conseguir colocar aquele babadinho lá na saia. O mesmo processo que eu falei com vocês do franzido que nós fizemos lá na outra parte das saias. E aqui, meninas, eu estou com a minha saia toda aberta aqui, tá vendo? Aqui a gente ainda vai fechar. E você vai vir prendendo exatamente esse babadinho, todo ele aqui nessa parte da costura. Ele fica por cima, todo preso. Por isso que você não pode fechar a sua saia já, tá?
Você vai fazer isso no babado de cima e vai fazer no babado de baixo. Então, você poderia, eu cortei com 4,5, você poderia ter aqui uns 6,5, por exemplo. Né? Ser um pouquinho só mais largo. De repente, não conseguiu ver, aqui já tá o babadinho. E a gente vem costurando aqui por cima, exatamente em cima daquela costurinha. Você costurou tudo, os babadinhos você vem fechando o meio costas. E depois que você prendeu, já marcou a sua alcinha, você vem aqui e passa uma costurinha. Ó, vai ficar dessa forma aqui por dentro, estão vendo? E assim por fora, tá bom? Aqui você já está com essa parte do meio costas e meio costas da sua blusinha. Então, você vem aqui e encaixa, exatamente começa a encaixar meio com meio e vai alfinetando essa parte todinha, que é a que você sabe que precisa dar. Então, colocou o meio, agora você pega aqui as laterais, lateral com lateral, encaixa a outra e vai alfinetando. E aí você vem costurando aqui agora, no ponto reto mesmo, que é para prender a sua saia. Amores, vocês viram como foi super fácil pra gente estar fazendo esse vestidinho? E o mais importante que você precisa saber é a metragem, não é isso? Eu usei o tricoline, pra quem não sabe, não é? Pra quem não prestou atenção, não conseguiu perceber, eu usei o tricoline pra estar fazendo esse vestido e eu usei 2,30 m de tecido. Então até que não foi muito, mas lembra que 2,30 m fazendo uma emenda na parte dos babados. Se você não quiser emenda, você vai gastar pelo menos 3 metros de tecido, tá bom? Então, coloquei os valores certinhos dos babados quando eu falo lá no vídeo. Então, volta lá que eu tô falando certinho os valores de cada babado, ok? Então, vamos ver como ficou o nosso vestido. Primeiro, a parte do lastex. Como eu disse no início do vídeo, eu deixei exatamente 30 centímetros a mais da minha circunferência do busto. Então, ficou certinho, fica bem justinho. Mas, claro, esse valor é de acordo com a sua habilidade de colocar lastex. Se você colocar um lastex errado, pelo contrário, esse valor daqui a pouco não dá, porque ele vai ficar tão justo que você não vai nem conseguir vestir. Então lembra, você tem que ter uma noção, você já tem que ter uma habilidade para colocar. Testa primeiro em um tecido e se você vê que tá certinho, depois você vai lá e começa a costurar no teu tecido certinho. Tem dúvida? Vai lá, risca, faz os risquinhos para você conseguir costurar por cima e não ter problema de se desviar e ficar aí tudo errado. Outra, aquelas bobinas, eu gastei mais ou menos umas 5 bobinas de lastex para fazer esse corpinho. Então daí você já consegue ter uma noção, né, de quanto que você precisaria estar comprando para você usar de lastex. E aqui estamos com o nosso vestido. Olha que fofo, gente, olha que charmoso. E eu escolhi fazer nesse verde bem clarinho, porque pra mim super funciona. Estão vendo? O franzido dele é bem pouquinho, como eu disse pra vocês, o meu babadinho ficou um pouquinho menor do que o que deveria, né? Vamos dizer que fosse com 6 centímetros, o meu ficou com 4. Mas você pode sim cortar, porque eu tô falando 2,30 m com vocês, eu tinha 2,10 m, ou seja, eu tava mais do que no limite. Então eu já coloquei 2,30 m por conta da margem para vocês conseguirem estar fazendo e colocando esse babadinho. Gente, fala sério, né? Ficou maravilhoso. Parte das costas.
Então, e tem muita gente com dificuldade de Lastex. Prestem atenção. A sua máquina, pelo menos nas que eu fiz, e eu já fiz em muitas domésticas, o que você precisa mexer é na tensão, como eu mostrei lá da caixa de bobina. Ou se você não, a sua caixinha não sai, você mexe naquela parte de cima do parafuso. Dali você consegue fazer o Lastex sim. Só que é uma questão de ajuste. Se o Lastex não tiver ajustado dentro daquela caixinha de bobina, realmente você não vai conseguir fazer, porque o restante na máquina, gente, não precisa nem mexer. Pelo menos eu não mexo na minha máquina em mais nada. A única coisa que eu ajusto e aperto é exatamente ali. E se a sua máquina, como eu disse, não tem a caixa de bobina externa, mesmo que tenha aquela interna, você tem um parafusinho ali aonde você aperta e ajusta a sua caixa de bobina. E ali você vai estar ajustando, no caso, para colocar o teu Lastex. Porque o Lastex, quando a gente coloca a caixa de bobina, o parafuso tem que estar bem apertadinho para sair o teu Lastex. Então você que de repente acha que na sua máquina não dá, não sai, não funciona, tenta de repente essa dica, essa técnica e veja se você consegue. Deixa nos comentários para mim que eu quero ficar sabendo quanto que tá saindo um vestido desse no Brasil. Fala para mim quanto que tá saindo o metro da tricoline aí, aquela tricoline boa, aquela tricoline bem bacana de algodão que a gente vê que tem um caimento bom, sabe? Quanto que tá saindo o metro? Deixa nos comentários se você tá sabendo e me diga de onde é. Por exemplo, tá X no Rio de Janeiro, tá X na Bahia, tá X em São Paulo. Então deixa nos comentários que eu quero ficar sabendo. Então, e para você que tá perguntando, todo mundo querendo saber se tem aula particular para fazer com a Gi por videoconferência online, tem sim. Então você que tá querendo fazer sua aula particular, tá querendo aprender sobre algum tema específico, tá com dúvida sobre alguma coisa? Pois é, a gente já tira muitas dúvidas pelo vídeo, pelo YouTube, a gente já tira muitas dúvidas pelo Instagram da mesma, mas ainda assim tem muita gente querendo. Então, mesmo assim, se você tá querendo, se você tá precisando, independente do lugar de onde você esteja, porque eu tô aqui na Europa, você tá no Brasil e tem outras pessoas ao redor do mundo, então é só você me passar uma mensagem no meu Instagram, Gisleide Novello, e a gente vai conversar sobre isso, e você vai conseguir esclarecer as suas dúvidas. E você que tá doidinha sempre com as nossas peças, pois é. Então já tem uma novidade, principalmente para quem tá no Brasil, porque para quem tá aqui na Europa é muito mais fácil. Já tá junto comigo. Então a gente já vai estar daqui um tempinho, a gente já vai estar colocando algumas peças, vão estar disponíveis para você conseguir comprar, caso você queira. É isso aí. E aí a gente vai estar falando mais sobre isso mais pra frente. Então fica ligadinha no canal, porque tem sempre muita novidade para você, tá ok? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários ou me passa mensagem pelo Instagram Gisleide Novello. Um beijo para vocês e até a próxima.